Vasco negocia com o empresário idealizador do Rock in Rio para agenda de eventos em futuro São Januário. Clube Roberto Medina assinam carta de intenções para usar novo estádio, ainda longe de início de obras para reforma, em eventos com capacidade maior de público, inclusive no gramado. O Vasco assinou nos últimos dias carta de intenções com o empresário Roberto Medina, empresário idealizador do Festival Rock in Rio, para agenda de eventos e negócios no futuro estádio de São Januário. Ainda envolvido com fase de estudos e formalização de projetos para a reforma, o clube tem plano de tornar o estádio reversível para uso cultural e artístico. A ideia é contribuir para grandes shows que ajudariam o clube a rentabilizar o estádio. O Rock in Rio de Medina completou 40 anos em 2025. Medina é o responsável pela idealização e produção do Festival de Música, entre outros grandes eventos culturais dentro e fora do país. Anteriormente, o empresário chegou a conversar com o Maracanã ainda na época da licitação anterior para a sociedade que envolveria a agenda de shows e produções especiais no estádio. Em uma das lives em que falou do processo da reforma do estádio, o segundo vice-presidente-geral do Vasco, Renato Brito Neto, não revelou o nome do grupo de Medina, mas apostou que a torcida do Vasco ficaria bem feliz com a novidade. A gente está negociando com um banco de investimento e com uma empresa muito grande do mercado de shows, do mercado de business, que procurou o Vasco. Foi bem bacana. Não foi nenhuma procura ativa, veio dessa empresa, que é muito grande. Essa empresa que vai trazer com ela esse parceiro financeiro, que é um banco de investimento. Além disso, estamos trazendo consultor especializado em plano de negócios de estádio, Renato Brito, segundo vice-presidente da gestão de Pedrinho. Ainda há um debate sobre a capacidade total que São Januário terá depois das obras. O Vasco projeta entre 43 e 57 mil pessoas dependendo do resultado do estudo econômico-financeiro do custo de construção e operação. O Vasco tem planos de ter parte da plateia no gramado, como já acontece em estádios como o Newton Santos. Isso aumentaria consideravelmente a capacidade. A Casa do Botafogo, por exemplo, passa de 45 para cerca de 60 mil lugares em shows. Eu vou falar um número aqui e não quero que ninguém se assuste, porque é uma diferença muito grande. Mas eu diria que vai ficar entre 43 e 57 mil. Por que essa diferença? Porque o que está sendo feito agora é um estudo econômico-financeiro do custo de construção e do custo de operação, disse Renato Brito à Vasco TV. Para comportar um fluxo maior de público, o Vasco também faz estudos para melhorar a mobilidade urbana. O clube já apresentou um primeiro modelo que envolve melhor circulação, ambientação, programação visual e comunicação em torno do estádio com a ligação até a estação de BRT da Avenida Brasil. Essa melhoria envolve ordenação do trânsito e melhores condições nas calçadas para os pedestres. O clube também quer envolver a Barreira e outras comunidades próximas em todo o planejamento. O projeto final, porém, não está fechado. O prazo inicial estimado por Pedrinho para dar início às obras do novo estádio era janeiro deste ano, o que não ocorreu. Como o processo de venda do potencial construtivo ainda não foi concluído, as obras não têm data para sair do papel. Ainda há longo caminho a percorrer. É preciso criar a sociedade de propósito específico, SPEC, principalmente, arrecadar recursos com a venda do potencial construtivo. Hoje o clube conta apenas com um quinto de total previsto de R$ 500 milhões.